Muito bem, estamos de volta. Donos da bola no ar, representantes de Atlético e Cruzeiro e do Poder Legislativo entregaram ao Ministério Público denúncias de supostas irregularidades por parte da Minas Arena, que é o consórcio que administra o Mineirão, todos já sabem. Segundo a denúncia, o consórcio teria maquiado contas para ocultar o recebimento de cerca de 100 milhões de reais para garantir o recebimento dos repasses do governo de Minas Gerais. André Salles conta a história. Preste muita atenção, você que está em casa. O levantamento dos dados foi feito pelo deputado Irã Barbosa. Segundo o parlamentar, entre 2013 e 2015, a Minas Arena, consórcio que administra o Mineirão, teria ocultado o recebimento de quase 100 milhões de reais para alegar prejuízo na operação e garantir o recebimento de repasses do governo do estado. Nós apresentamos provas para o Ministério Público de relatórios que foram apresentados ao governo, declarando valores muito menores, às vezes quase 40% do que aqueles valores que a própria Minas Arena assinava nos borderôs dos jogos dos clubes. Se ela tivesse declarado o lucro que declarou no seu balanço, se ela tivesse mostrado esse lucro operacional para o governo de Minas, ela teria deixado de ganhar do governo de Minas cerca de 45 milhões de reais por ano. O contrato entre a Minas Arena e o governo de Minas é de 25 anos, mas pode até ser rompido caso as fraudes sejam comprovadas. O principal que nós estamos buscando nesse momento é que o Estado que o Ministério Público faça o levantamento final, que deve acontecer nos próximos dias, e quem sabe já possa pedir a rescisão de funcionamento do contrato entre o Estado e a Minas Arena, assim, óbvio, como a responsabilização legal, criminal e civil dos gestores da Minas Arena. A entrega da denúncia foi feita com a participação de diretores jurídicos do Atlético e do Cruzeiro. Dos cerca de 100 milhões de reais que não teriam sido declarados, 45 deveriam ter sido entregues aos clubes do estado. O Cruzeiro, o clube que mais mandou jogos no estádio desde a reinauguração, está em uma disputa judicial com a Minas Arena. Segundo o clube, há indícios de irregularidades. Nós sempre verificamos alguns indícios de problemas em relação à numeração, principalmente naquelas que se referem ao contrato que o Cruzeiro mantém com a Minas Arena. Mas evidentemente que o deputado veio trazer números, informações que diz respeito à parceria, que precisam ser investigadas e serão, espero que, para o bem do futebol mineiro, que seja resolvido o mais breve possível. Já para o Atlético, que utiliza a Arena Independência com mais frequência, o atual modelo de parceria público-privada inviabiliza o estádio. Um outro clube da capital fez lá um contrato de 25 anos, então aí inviabilizou qualquer discussão mais profunda sobre o próprio questionamento do contrato. Então o Atlético está aguardando o desdobramento disso tudo. O Atlético não tem fidelização nenhuma, tem um estádio que ele usa, poderia ser melhor, mas por hora não tem essas condições. Olha, agora olha só essa situação que a gente vive. Após acatar ao pedido do Ministério Público, o juiz Michel Cury e Silva determinou a interdição do estádio Independência, sob a acusação de improbidade administrativa. Também foi determinada a indisponibilidade dos bens do deputado Gustavo Correia, que é do DEM, e dos ex-diretores do Departamento Estadual de Obras Públicas, João Antônio Fleury, como é que é o nome desse aí? Oizer Missior e Gerson Barros. O América está diretamente envolvido, segundo o MP. O juiz considerou que o Coelho teria se beneficiado de recursos públicos. O juiz afirma que a descrição dos contratos das obras do contrato foi enganoso. O diretor jurídico do Atlético garantindo também que o clássico será no estádio, apesar do ocorrido. Dumas com barulho desses, né? Meu Deus, uma semana de clássico, mais problemas agora envolvendo os estádios. Acho que, resumindo, a gente fica... É muito difícil a gente tecer comentários sobre isso aí. Porque a gente não tem acesso às provas. Semana passada eu conversei com uma pessoa do consórcio Mineirão, aliás, do Mineirão, que me disse, bom, eu preciso que você venha aqui para você entender o imbróglio. O doutor Jarbas Lacerda, que é especialista em direito público, que avisou que teria problema lá atrás, em 2012, diz que tem problemas e que pode acontecer a quebra e tal. O Atlético e o Cruzeiro se uniram para que a gestão seja entregue para os clubes e que a parceria seja interrompida.
aí falando de Mineirão. Lá no Independência, pediu-se a interdição, mas o departamento jurídico do Atlético alega que não há nenhum problema com a realização do jogo no final de semana e que, inclusive, os ingressos serão vendidos hoje, a partir de hoje às 17 horas, de forma normal. É tudo que eu posso dizer. Na verdade, a parte mais... São muitos embrólios e não necessariamente embrólios relacionados uns aos outros, né? Porque antes de estourar esse negócio com o Irã Barbosa, esse estudo que ele fez, o Atlético... O Cruzeiro, perdão, e a Minas Arena já estavam brigando. Sim, né? que é uma outra situação. Então, que não é a mesma coisa. O mais importante de tudo, o mais grave aí, não entrando no futebol, mas o lado da sociedade e de corrupção mesmo, são as acusações feitas pelo Irã Barbosa para a Minas Arena, porque são valores altos envolvidos e são questões muito pesadas. As acusações dele são muito sérias. E ele diz ter provas. Mas aí nessa parte, como eu falei aqui durante a matéria, fica complicado opinar sobre isso, porque eu não tive acesso a nada do que ele supostamente teve acesso. Na Band News, a nossa produção tentou entrar em contato. Não, mas aí foi outra coisa. Foi com o Ministério Público sobre o caso Independência. Mas que se forem comprovadas, são crimes gravíssimos e que as pessoas sejam punidas. Porque o que ele fala, ele está falando de maquiagem de valores, que chegou a milhões e milhões e milhões para beneficiar. Então, assim, roubo. Só para o pessoal entender o seguinte, porque, na verdade, quando o Mineirão, dentro dessa parceria, ele não consegue arrecadar o suficiente que já está contratualmente, paga, né? O governo paga a parte. Que acabou agora essa parte. Exatamente. E que, então, essa maquiagem estaria exatamente em esconder essas cifras para receber o dinheiro público. É essa a questão do Mineirão. E, nesse caso, eu tenho uma opinião desde o início, quando da reforma do Mineirão e tudo, que houve até uma promessa inicial. Para mim, a administração do Mineirão tinha que ser de Atlético e Cruzeiro há muito tempo, desde o início da reforma. Terceiriza, coloca alguém para administrar, como é feito em vários locais no mundo, e os dois ficassem com essa administração. Teriam que criar uma empresa para isso, sim, né, Dimar? Para fazer a parceria com o governo. Exatamente. E os dois administrariam o estádio. Eu acho que tem que ser dessa forma para os dois, para eles tentarem ter ali os recursos devidos e agir de uma forma mais transparente. Pelo seu lado, a Minas Arena divulga o balanço e diz que ali está muito bem explicado o que está acontecendo. Só para esclarecer os dois lados. E no caso do América e das pessoas citadas, e especificamente no caso do Independência, o que o América alega é que ele entregou o estádio ao governo do estado quando da reforma. Então, essa reforma toda foi feita com gestão do governo do estado, e que por isso o América não teria nada a ver com isso. Os citados, como o então secretário Gustavo, na época, o deputado Gustavo Correia, ele diz o seguinte, que ele só fez a passagem. Na época das obras, ele já não era mais secretário. Então, ou seja, o imbróglio filho do caramba. Nunca tem dono, pra né? todo mundo tentar. Ainda tem corpo de nada. E ainda tem mais ingredientes. Segue, por exemplo, se você pegar no passado, o América tem um imbróglio com a BWA. Né? Coisas que não estão passando aí. O Ale Carzin chegou a se manifestar em rede social dizendo que a BWA estava devendo a América. Exatamente. Então, tem problema. Falou aqui no programa. Tem problema de todos os times com os consórcios e mais questões de dinheiro público aí, é uma confusão danada. Então, como tem muita coisa, para ter foco, eu acho que a principal questão a ser apurada é essa aí do Irã Barbosa. Não que as outras não sejam importantes, mas porque aí, gente, a gente está falando de uma má fé, se for comprovada, se for verdade, e a gente não pode ser leviano de opinar sem ver nenhum documento. Exatamente. O risco é muito grande de tomar partido e dizer que Atlético e Cruzeiro estão certos, que o consórcio está errado, que o governo está errado e que o resto todo mundo está certo. Eles não conseguem explicar que eles têm. Mas quando for provar, quando tudo ficar às claras, que venham a público e falam, é isso. E a mesma coisa se aplica ao outro. Claro. Já que existe um questionamento da justiça também. É isso aí que está acontecendo, para não ficar o disse-me-disse e morrer o assunto desse jeito. E o que é pior, o cidadão de bobo, né? Valores absurdos. Ô Everton, e outra coisa, ontem, eu vivi isso na Itatiaia, mas acredito que tenha sido padrão aí em todas as emissoras de rádio e TV. A Dani fez uma matéria muito boa, muito longa, envolvendo todas as partes, e a Minas Arena não quis se pronunciar a não ser por uma nota.
Então aí as pessoas ficam, o trabalho de jornalista é apurar. Aí você tem que apurar com todas as partes. Só que às vezes nem todas as partes estão dispostas a contribuir com uma entrevista propriamente dita, com uma conversa longa, né, em que você arranque, perceba contradições. Porque quando manda só uma nota, normalmente aquele chove no molho do caramba, né? Fala nada nada com nada, não se compromete, mas ao mesmo tempo não manda algo exatamente concreto para comprovar que está limpo. E eu não estou dizendo que não está limpo. Estou dizendo que fica em cima do muro. Aí fica difícil de opinar mesmo. Relacionado ao Horto, especificamente, hoje, na Band News, nós tentamos contato com alguém do Ministério Público para explicar e não conseguimos, não logramos êxito na busca por essas respostas. Agora, aí fica realmente difícil. Essa maldita da Copa, não pensar esse negócio antes, né? Vamos fazer Copa, lindo. A Copa foi linda, de cair o asterisco da bunda. A Copa foi legal pra caramba. Olha a herança maldita que deixou aí. Todo mundo roubando, todo mundo ganhando dinheiro e o povo, Agora, o que traz a gente ao cenário nessa questão dos estádios é o seguinte, que na construção de todos os estádios, desta forma como aconteceu com o Mineirão, o questionamento existe em quase todas essas obras e a forma como esses estádios passaram a ser geridos. Só que pela primeira vez existe efetivamente um questionamento do Ministério Público em cima de 2 estádios que estavam nessa situação de Copa, que é o caso do Mineirão e o caso do Independência, porque o Independência foi utilizado na Copa como local de treinamento das seleções. É a primeira vez em termos nacionais, nesse expurgo que a gente está vendo de uma coisa generalizada, em termos de política de economia no país, que o Ministério Público entra efetivamente para tentar esclarecer se fizerem a se praticarem as mesmas investigações com as mesmas ou com a mesma intensidade nos demais estádios, vai descobrir bronca em todos eles. Mas aí, se a gente for entrar na Copa do Mundo, aí a situação piora mais, porque é o seguinte, na melhor das hipóteses, já foi utilizado muito dinheiro público para estádio que não rende absolutamente nada, para elefante branco. Então, o nosso dinheiro foi para o ralo. E eu estou dizendo isso na melhor das hipóteses, porque isso considerando que foram negócios limpos, que a gente sabe que não foram. Né? Então que tem superfaturamento, que tem desvio. Então aí, meu filho, aí como é que era o caroço no angu ali? Aí tem bife debaixo do arroz, caroço no angu. Olha